Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? O fluxograma representa a obtenção de dois compostos orgânicos por meio da cloração do acetileno, ou seja, C2H2, em nomenclatura oficial é o nosso etino, tá? Em condições experimentais adequadas. Os produtos dessa reação são usados como intermediários químicos na síntese de compostos e solventes clorados. Nós temos aqui, ó, C2H2, a cloração, nós temos uma mistura de isômeros, mas vamos montar aqui, pessoal, só para explicar a reação que ocorre. Eu vou fazer aquela estrutural, tá bom? Pessoal, eu tenho exatamente o acetileno, que é o meu famoso etino. Ele vai ter o que aqui, ó? Ele vai ser exatamente isso daqui, ó. Se eu estou fazendo uma cloração, vai ter o quê? Vai ter uma substituição. Ou seja, uma das minhas ligações triplas, né? Eu tenho uma ligação tripla ali. Acontecendo isso daqui, né? Vai ficar uma ligação sobrando para cada carbono, certo? Então, quebrou essa ligação, vai ficar uma ligação para cá, outra para cá. Tá legal? Então, o que a gente tem aqui, pessoal? Nós teremos literalmente o nosso composto clorado. Então, os dois cloros que nós temos ali no gás cloro, o que vai acontecer com ele? Vai acontecer exatamente isso daqui, tá? Que vai formar, ó, a mistura de isômeros, depois nós temos a separação e nós temos esses dois isômeros. Tá legal? É o famoso cis e trans, né? Então eu tenho cis, né, o cloro, considerando o cloro aqui em cima, cis e o trans. Um em cada lado diferente, certo? Então nós temos esses dois que ambos são dicloroeteno. A gente pode dar esse nome. São os dicloroetenos. Só o nome oficial. Não está pedindo nada. É só em questão de memorização de nomenclatura. Então vamos à pergunta. Os compostos 1 e 2 são isômeros. Entre esses dois compostos, aquele que apresenta maior temperatura de ebulição é o composto 1 ou composto 2. E aquele que apresenta menor solubilidade em água é o composto 1 ou composto 2. Então, ele vai pedir para assinalar a alternativa correta, que deve preencher essas lacunas aqui. Tá bom, pessoal? Então, primeiramente, os compostos 1 e 2, toda vez que a gente estiver falando de cis e trans, né, ó, cis, vamos imaginar que o cloro está aqui, né? Cis e trans, o que a gente tem que pensar? Eles são isômeros geométricos. Óticos é onde desvia a luz, destrógeno e levógeno. Mas não é isso que a gente quer tratar agora. Aqui a gente só quer isômeros geométricos, tá? Então, eu só vou redesenhá-los aqui, o composto 1 e o composto 2. Então, nós temos aqui, né? Vou colocar aqui, ó. Composto 1. Nós temos exatamente isso daqui. Eu vou até escrever de vermelho, tá, pessoal? Os cloros, só para a gente ter uma noção do que a gente está falando. E o composto 2, eu tenho exatamente esse composto aqui, ó. Nesse caso aqui, pessoal, o que a gente tem?
nós temos cis e trans. Onde é o cis? É aqui, ó. Certo? Então eu tenho cis e trans. Aqui ele inverte, né? Que o composto 2 é assim, cis e trans. Muitas vezes o exemplo que a gente utiliza em aula, né? Os professores utilizam em aula, a gente sempre fala cis e trans. Mas nesse caso só teve uma inversão aí nesse caso. Tá legal, pessoal? Esses são isômeros geométricos. Então, vou até escrever aqui em cima, ó. São isômeros, né? Isômeros geométricos. Certo, pessoal? Então, pois muito bem. Por eliminatória, a gente já eliminaria aí duas alternativas, a A e a D. Pois muito bem. Nesse caso agora, pessoal, o que ele quer falar? Ele quer falar qual que tem a maior temperatura de ebulição e o que tem menor solubilidade em água. Então, maior temperatura de ebulição e o menor solubilidade em água. Vou até fazer de verde aqui, pessoal, para a gente ter uma noção. Vou aqui adotar. Ó, tá vendo que o cloro aqui, ó, não tem o polo negativo aqui nesses cloro, pessoal. Ó, negativo. Só para a gente ter uma noção que a gente já vai falar, já vai acabar explicando os dois, tá? E o roxo eu vou fazer como se fosse o nosso polo positivo, que é bem onde se encontra o hidrogênio, certo? Então nós temos aqui, tá? Tá vendo, pessoal? No caso aqui, ó, o cis, tá vendo que os meus polos negativos e os meus polos positivos estão bem definidos? Eu tenho polo negativo em cima e polo positivo embaixo. Pessoal, nessa questão aqui, o composto 2, eu tenho uma polaridade bem mais alta. Então, a minha molécula aqui no composto 2, ela é polar. Tá vendo que no composto 1, que é transdicloro, né? Eteno, tá vendo que eu tenho positivo aqui em cima, negativa aqui no cloro em cima, negativa aqui, sempre intercalando, ó. Os cloros é que estariam aqui e aqui estariam os hidrogênios, certo? Então, polos negativos aqui e polos positivos aqui. Nesse caso, pessoal, a gente tem o quê? Nós temos uma molécula apolar, porque os polos delas praticamente se anulam. Justamente por causa disso, ó, negativo com positivo anula. Positivo com negativo anula, positivo com negativo anula, positivo com negativo anula. Tá vendo que aqui é bem diferente, né? Eu tenho polo negativo embaixo e polo positivo. Desculpa, polo negativo em cima e polo positivo embaixo. Aqui eu tenho um polo negativo em cima, um polo positivo. Então, zera um polo positivo e um polo negativo. Acabei zerando. Então, o momento dipolar sendo igual a zero só pode ser apolar. Momento dipolar diferente de zero é polar. Certo, pessoal? Consequentemente, pessoal, o composto 2 tem uma maior, ou seja, ó, maior solubilidade em água. Se eu tenho uma maior solubilidade em água no meu composto cis, então o meu composto 1 tem uma menor solubilidade em água, tá, pessoal? Sempre em água. Consequentemente, pessoal, pela palavra apolar,
a maioria dos compostos orgânicos que são apolares, claro, depende também do tamanho da cadeia, eles costumam ter um ponto, ou seja, a temperatura de ebulição baixa. Então, eles também terão uma temperatura de ebulição mais baixa. Consequentemente, o meu composto polar terá uma maior temperatura de ebulição. Por causa dos polos, né? Então, quanto mais polo a gente tem, mais as moléculas vão ficar juntas. Então, essa interação, né? Essa interação de momento dipolar, de polo nesse caso, o que acontece? Essa aproximação é muito mais forte do que a apolar. Porque ali na apolar é dipolo induzido. Então, uma induz a outra. Então, essa força intermolecular é mais fraca. De polo, onde tem polos, é mais forte. Certo, pessoal? Então, para nós completar essas lacunas aqui, vamos lá. Então, ó, os isômeros seriam geométricos. Vou pôr gel, tá? Aqui. Então, ó, a que tá ótico, a gente elimina. E a D, que está ótico, a gente elimina também. Entre esses dois compostos, aquele que apresenta maior temperatura de ebulição, qual é? Não é o composto 2? Então, nós temos aqui, ó, composto 2. Já descobrimos a nossa alternativa correta. C, ó, B, geométrico, composto 2. C, geométrico, composto 1. Não pode ser o composto 1, tem que ser o composto 2. E o geométrico lá na E, ó, composto 1 e composto 2. Não, a alternativa correta é a alternativa B, porque aquela que apresenta menor solubilidade em água é o composto 1. Certo, pessoal? Até que é um exercício que retoma muitos conceitos, tá? Retoma muitos conceitos de interação intermolecular, cis e trans, né? Isomeria geométrica, para tudo chegar numa reação nesse caso, para a gente ter a noção do que a gente está tratando aí. Certo, pessoal? Então, sem mais delongas, curta, comente, compartilhe esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, que todo vídeo novo que eu postar vocês serão notificados. E se tiverem alguma dúvida ou queira que eu resolva algum exercício específico, é só colocar aí nos comentários, que assim que eu visualizar, eu já tiro a dúvida de vocês e faço o vídeo em questão. E outra coisa, se inscreva nos canais aí que eu recomendo, aqui que o pessoal é fera. Tá certo, pessoal? Então, aquele abraço, valeu!